É mais uma vez para nós uma honra podermos estar aqui convosco para podermos partilhar destas lições sobre a Fundação da Fé ou o ABC da Fundação Adventista. Para os que têm acompanhado, sabem que temos estado a dar estudos sobre a profecia dos 2520. E este estudo em particular é o último estudo que daremos sobre este tema e com esta apresentação encerraremos este assunto. Para aqueles que estão pela primeira vez acompanhando este vídeo, aconselhamos-los a verem em primeiro lugar os vídeos 1 e 2 da série O ABC da Fundação Adventista, que são uma introdução para a compreensão dos diagramas de 1843 e 1850. Depois, prossigam com os vídeos do 3 até ao 6, que falam sobre os 2520, e finalmente temos agora este vídeo que estamos aqui a apresentar, que é o número 7 desta série e que termina com o estudo da profecia dos 2520. Já temos bastante material que temos vindo a compartilhar. Contudo, existem muitas outras coisas que resolvemos não incluir agora nestes estudos, mas as mais importantes foram incluídas de forma a vocês poderem conhecê-las. É o desejo do nosso coração que vocês estejam a aprender os assuntos que Deus anseia que aprendamos, que são as verdades originais que Ele nos confiou e que agora estamos a redescobrir e a levá-las à luz para que nós possamos entendê-las e tenhamos essa experiência que Jesus deseja que usufruamos. Vamos então começar com esta apresentação. Os 2520, parte 5. Estamos a falar do diagrama, estamos a falar, aliás, da dispersão e reunião de Israel, que são sinónimos desta profecia. Vamos ver agora qual a aplicação para hoje dos 2520. Que relevância tem atualmente os 2520 para nós? Além de já termos estabelecido de ser um tema que é ensinado do princípio ao fim da Bíblia e que é a profecia do povo de Deus, como também a mudança de dispensação, e que por sua vez nos dá um segundo testemunho para a data de 1844, também nos ensina que aqueles que rejeitam a mensagem que Deus ordena de se regressar às veredas antigas sofrerão a mesma penalidade do povo de então. Nos tempos de então, Deus mandou os seus profetas para que falassem ao povo e escutassem. Obviamente que o desejo de Deus não era que o seu povo fosse disperso. Contudo, assim aconteceu. E agora nós estamos confrontados com a mesma decisão como eles, de regressarmos, entendermos e obedecermos ao que Ele nos ordena. Agora é o nosso tempo. Estamos a viver um tempo de reunião e dispersão. Vejamos aqui o gráfico em que estão desenhados os 2520. Tanto do norte como do sul, tanto em relação às 10 tribos do norte e em relação às 2 tribos do sul, na parte de baixo. E um dos assuntos que ensina este gráfico é que, assim como a profecia dos 2300 dias que vemos na parte de baixo deste diapositivo, aponta para um tempo no qual seria começar a purificação, o tempo da purificação do santuário, que começou em 1844 e que, todavia, ainda não terminou. Assim também os 2520 apontam para um tempo no qual o povo de Deus irá ser reunido novamente para levar adiante essa obra que começou em 1844, mas que ainda não terminou. Todavia, terminará até à segunda vinda de Cristo. Esta profecia tem também muita relevância, assim como tem a profecia dos 2300 dias. Como já dissemos num estudo anterior, uma é o apoio da outra. Uma não pode permanecer sem a outra. Assim, o que estamos a fazer é apenas passar um pouco mais de informação sobre as profecias, mas o que desejamos que vejam é que a data de 1844 a que podemos ver nestas duas profecias. As duas terminam nesta data precisa, mas na realidade apontam em si para essa data que é quando começaria-se a fazer esta obra. Vejamos agora o que nos diz a inspiração com referência a estes temas, ou ao tema especial das profecias que estamos a falar de uma forma especial. Vivendo entre as cenas do seu cumprimento. Quanto mais plenamente aceitarmos a luz apresentada pelo Espírito Santo
mediante os consagrados servos de Deus, tanto mais profundas e seguras, mesmo como o trono eterno, parecerão as verdades da profecia antiga. Teremos a certeza de que homens de Deus falaram segundo foram inspirados pelo Espírito Santo. Os próprios homens devem estar sob a influência do Espírito Santo a fim de compreenderem suas declarações mediante os profetas. Essas mensagens foram dadas não para aqueles que anunciaram as profecias, mas para nós que vivemos entre as cenas de seu cumprimento. Encontramos esta passagem em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 114, segundo parágrafo. Então, estas mensagens, estas profecias, servem para nós que estamos a viver no meio dos acontecimentos que constituem este cumprimento destas profecias. Sabemos que não estão ultrapassadas, mas são verdade presente para nós atualmente. Continuemos com o próximo diapositivo. As suas profecias são válidas para nós. Nunca estamos ausentes da mente de Deus. Ele é nossa alegria e nossa salvação. Cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidade para nós. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 11. E toda esta passagem encontramos também no mesmo livro, Mensagens Escolhidas, mas agora no volume 3 e na página 338 e no primeiro parágrafo. O que pretendemos realçar aqui é que cada um dos profetas, todos os que estão na Bíblia, incluindo o profeta Moisés, que colocou a profecia dos 2520, todas estas profecias são válidas para nós. E isso também o vemos na passagem que acabamos de ler, de 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Chegamos ao fim dos séculos, e estas profecias, conforme nos diz o apóstolo Paulo, foram escritas para a nossa advertência. Não iremos entrar em maiores detalhes sobre isto, mas o que desejamos é que vocês estejam a fazer a vossa tarefa, que é estudar e pedir a direção de Deus para que vos ensine estas coisas sobre os demais eventos que ocorrem neste tempo. Os 2520 estão a ocorrer nos nossos dias. A dispersão e reunião está a ocorrer nos nossos dias, pois isso é o que simboliza a profecia dos 2520. Vejamos esta outra passagem. Esses homens do Antigo Testamento falaram de coisas que aconteceriam em seu tempo. E Daniel, Isaías e Ezequiel falaram não somente de coisas que lhe diziam respeito como verdade presente, mas a sua visão se estendeu ao futuro e ao que ocorreria nestes últimos dias. Encontramos a passagem em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 419, quinto parágrafo. Então, as profecias destes profetas, como nos fala o livro de Isaías, em que o apresenta o começo dos 2520, diz que esta visão destas profecias estendem-se ao futuro e que ocorreriam nos nossos dias. E é precisamente isso que teria que ocorrer nestes últimos dias. O que desejamos enfatizar, mais uma vez, é que as profecias que foram dadas têm, na realidade, o cumprimento pleno e total atualmente. Quando começa para nós o último tempo de reunião e dispersão? A última reunião e dispersão. Vamos ver em que dia começa essa última reunião. Vejamos então o que nos diz o profeta Ezequiel no capítulo 34 e nos versos 11 a 13. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas,
e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas. E vejam o dia em que ela as vai recolher e vai reunir. Isto é, como vemos agora a seguir, a vermelho, no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei, ou reunirei, à sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Ezequiel capítulo 34, versículos 11 a 13. Vemos que as ovelhas têm estado dispersas, mas chega um dia em que nos diz aqui que Deus as vai trazer ou juntar. E esse dia é um dia nublado e de escuridão. Vemos aqui que a reunião tem lugar no dia nublado e de escuridão. Iremos agora a outras passagens das Escrituras que nos ensinam sobre este mesmo dia e que nos dão mais detalhes sobre o que sucede neste dia nublado e de escuridão. Porque é assim que se estuda a Bíblia. Pois foi a maneira como Deus nos disse que deveríamos estudar. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha e texto com texto. É assim que temos que comprovar as verdades que estamos a falar. Vejamos agora a próxima passagem escriturística sobre a reunião e dispersão. Encontramos-la em Sofonias, capítulo 1, e nos versículos 12 a 16. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. Vai haver um juízo em que Deus vai estar a esquadrinhar a cada um. E castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem nem faz o mal. Ou seja, que pregam paz e segurança. Por isso, serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. E plantarão vinhas, mas não lhe beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará-lhe o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação. E agora tomem atenção nas palavras novamente a vermelho. Dia de trevas e de escuridão, como também nos dizia o livro de Ezequiel, como se recordam. Dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Sofonias, capítulo 1, versículos 12 a 16. Temos aqui uma expansão desse mesmo dia que Ezequiel nos falou, havendo aqui, contudo, mais detalhes sobre o que sucede durante esse dia de trevas e de escuridão. Vemos aqui que este dia nublado e de trevas e escuridão é um dia de juízo, ou de juízo dos vivos. Pois aqui diz: esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. E Jerusalém é o povo de Deus, a Igreja Adventista. Já sabemos que o juízo vai começar com os mortos, mas iria chegar um tempo em que iria começar o juízo dos vivos. Vemos que nesse dia começa o grande dia do Senhor, de acordo com vemos nesta passagem e que está sublinhado. E este dia é um dia de trombeta contra as torres altas. Não esqueçamos que é um dia de trombeta sobre as torres altas. Vemos que este é um dia de reunião, onde Deus está a efetuar essa reunião do seu povo e onde uns estão a ser dispersos pela razão de não quererem escutar a sua voz. Vamos expandir um pouco mais este assunto com mais uma passagem das Escrituras sobre este mesmo dia. Isaías,
capítulo 30, versículos 22 a 25, diz o seguinte: E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandado com a ciranda. E em todo o monte alto, e em todo o outeiro levantado, haverá ribeiros e correntes de águas. E agora vejam em que dia? No dia da grande matança, quando caírem as torres. Isaías, capítulo 30, versos 22 a 25. Um profeta tem obviamente que concordar com outro profeta. E Sofonias fala de um tempo quando a trombeta iria estar contra as torres altas. E este é o mesmo momento que Isaías nos ensina no capítulo 30, e versículos 22 a 25, que diz que quando caírem as torres, é o dia quando Deus dará chuva, dará vitória sobre o pecado, tal como está realçado neste texto azul. É um dia em que está caindo a chuva sobre o seu povo. É um dia em que há grão limpo representando as veredas antigas, as veredas originais que representam o que temos que comer agora. E é também quando caem as torres, as mesmas torres que nos fala Sofonias. Ao que é que se refere isto que se diz quando caírem as torres? Vejamos o seguinte diapositivo. Esta imagem deve ser familiar para os que viram as notícias, mas estamos a falar de uma forma particular sobre o 11 de setembro de 2001. Sobre esta data e acontecimento, vejam que não somente as Escrituras nos falam sobre eles, mas também a inspiração através do Espírito de Profecia. Vejamos o que nos é dito aqui, para que vejam que não somos nós que estamos a colocar a nossa interpretação, mas estamos a deixar que a própria Bíblia e o Espírito de Profecia vos esteja a falar palavras claras. Diz então esta passagem: de onde veio a notícia de que eu declarei que Nova Iorque iria ser destruída por uma onda gigantesca? Nunca o disse. Eu disse, ao olhar os grandes edifícios que se levantaram ali, piso após piso, que cenas terríveis ocorrerão quando o Senhor se levantar para sacudir terrivelmente a terra. E vejam agora o que está escrito a vermelho. Então cumprir-se-ão as palavras de Apocalipse, capítulo 18 e versículos 1 a 3. Aconselhamo-vos a pesquisar em Apocalipse, capítulo 18, versículos 1 a 3, e vejam que aí é ensinada a mensagem do quarto anjo, que representa o derramamento da chuva serôdia, o refrigério da presença do Senhor. Investiguem para comprovarem que não são conjecturas nossas. Vejam que o 11 de setembro de 2001 é o tempo em que estão a ocorrer estas coisas da reunião do povo de Deus. A última reunião. Vejam aqui a queda das torres. Não se fala de torre, mas de torres no plural. Os únicos edifícios que sabemos terem caído na nossa história são os edifícios de Nova Iorque, as Torres Gêmeas. Continuemos com a passagem. Mas eu não tenho luz em particular a respeito do que sobrevirá a Nova Iorque. Ela não fala sobre Los Angeles, sobre Chicago, mas sobre Nova Iorque. E a única coisa que sei é que algum dia os grandes edifícios dessa cidade serão derrubados ou cairão as torres altas.
pelo poder transtornador de Deus. Temos aqui uma imagem das torres a cair. Pela luz que me foi dada, sei que a destruição está no mundo. O grande dia do Senhor que nos fala Sofonias. Por uma palavra do Senhor, por um toque do seu poder, e estas estruturas maciças cairão. Cenas de medo terão lugar que nem podemos imaginar. Toda esta passagem encontramos-la em Review and Herald, 5 de julho de 1906, no parágrafo 14. Vejam que aqui é quando caem as torres. Este é o evento que marca os acontecimentos que temos vindo a falar e que as Escrituras nos ensinam e que simplesmente vos estamos a referir para que vocês possam ver. Vemos novamente aqui como as torres foram derrubadas, como a trombeta tocou contra elas, e a trombeta sempre simboliza guerras, batalhas. E este é o começo destas batalhas. 11 de setembro de 2001. Este foi o dia em que caíram as torres altas que nos é falado nas profecias de Sofonias e de Isaías que temos estado a falar. Existem outros textos que falam sobre este assunto, mas não temos tempo agora para os abordar. Abordá-los-emos quando falarmos sobre as trombetas, um estudo posterior. Estamos apenas agora a dar 2 testemunhos, mas na realidade estamos a dar-vos 3, porque temos também a passagem do Espírito de Profecia. E diz-nos a Escritura que pela boca de 2 ou 3 testemunhas uma coisa se estabelece. Poderia dar-vos mais textos, mas desejamos agora que vocês façam também as vossas pesquisas sobre este tema. Este é o dia nublado e de obscuridade, que nos fala Ezequiel, em que começa o juízo dos vivos. É também quando Deus começa a derramar o seu Espírito em chuva temporã para que o seu povo possa obter a vitória sobre o pecado. Recordem-se que vimos em Apocalipse capítulo 18, versículos 1 a 3, o que nos disse a inspiração. Que quando caíssem as torres e quando esta Escritura teria o seu cumprimento, esse cumprimento é o começo da chuva serôdia. É a partir desta data que Deus tem estado a dar o grão puro ao transmitir as mensagens originais dos diagramas, as quais nos apontam sobre estes últimos eventos e nos convidam a sermos parte do rebanho que agora se está a reunir. Assim que para vós e para nós, que estamos a ver isto que está a ocorrer e que é verdade presente, temos que nos firmar para não sermos dispersos, porque isto está a acontecer ao mesmo tempo em que está a ocorrer uma reunião do povo de Deus. Completa-se a reunião. Sabemos que é a Igreja Adventista a primeira a ser julgada, pois o juízo começa primeiro pela casa de Deus. Já vimos isto em estudos anteriores. Assim como começou primeiro para a casa de Deus, também terminará primeiro com esta. Depois disso, começa a reunião com o povo de fora da Igreja Adventista. Mas primeiro, Deus está a levantar o seu povo, aqueles que vão dar a última mensagem de misericórdia e salvação à humanidade para se reunirem a este povo. Se você hoje nos está a escutar através desta apresentação, nós sabemos que Deus quer que você seja reunido, que você escute estas mensagens, que soa a plataforma pela qual Deus estabeleceu no começo do nosso movimento, da nossa Igreja. Porque Deus disse, eu, o Senhor, não mudo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso Ele não tinha por que mudar as suas verdades, e obviamente que Ele não as mudou. Mas houve a obra de Satanás que introduziu falsas doutrinas. É por isso que todas as verdades que estamos agora a descobrir foram ocultadas devido à obra do inimigo. Mas Deus agora, a partir destas datas que temos estado a falar aqui, é quando Deus começou a levantá-las para que vocês e nós sejamos reunidos dentro desse povo para levar a mensagem final ao mundo. Primeiro ao nosso povo
e depois aos obreiros da hora undécima, ou como também são conhecidos no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 41, por Edom, Moab e os chefes dos filhos de Amon, representando todos estes o povo de fora do adventismo que ainda estão noutras denominações que são consideradas Babilónia. Diz-nos esta passagem o seguinte sobre a reunião que Jesus efetua. Levanta as mãos Jesus aqui, com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas ao fazer ele o solene aviso. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Ou, noutras palavras, ou foi reunido ou foi disperso. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súbditos completou-se. Os 2520 chegaram ao seu fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação. E Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta passagem encontramos no livro O Grande Conflito, página 613, segundo parágrafo. O que pretendemos perguntar aqui é se você que nos está a ouvir agora vai estar nessa reunião ou se vai ser disperso, assim como o povo de Deus na Antiguidade o foi por não ter escutado a voz que falava aos seus corações. A palavra de Deus diz-nos: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É através da palavra que Deus nos manda, através destes estudos dos 2520, que Deus chama a você a regressar às veredas antigas para que possa dar-lhe do seu Espírito. Porque somente aqueles que regressam, que são refrigerados, que descansam, e esse descanso representa ou é sinónimo da descida do Espírito Santo, assim como nos ensinam as Escrituras. Desta forma, temos agora esta oportunidade. Isto é o que representa os 2520, a reunião e a dispersão de Israel, da nossa Igreja, do nosso povo que atualmente está a ser reunido e por sua vez está a ser disperso por estas verdades. Esperamos que você tenha sido iluminado com a glória do quarto anjo e que estas verdades sejam o fundamento da reforma e do reavivamento que tem que acontecer na sua vida. Desejamos o melhor para você nesta oportunidade. E agradecemos por nos ter escutado e ter estudado connosco.